Muito bom dia, que grande alegria estarmos juntos mais uma vez nesse domingo, primeiro dia da semana, aonde podemos abrir a palavra de Deus, conversar sobre ela e ser ensinado sobre esses mistérios de Deus, sobre essa palavra santa e poderosa que nos faz andar nesta terra. Você está sintonizado na Igreja Evangélica de Pinheiros, aqui em São José dos Campos, na nossa Escola Bíblica Dominical, no nosso canal A Bíblia e a Prática. Então, desde já, eu quero convidar você a estar compartilhando este link com os seus amigos, com a sua família, para que mais pessoas possam estar assistindo e possam também receber essa ministração, receber essa palavra de Deus. Muito obrigado por você estar conosco esta manhã e por você estar cedendo o seu tempo precioso para estar ouvindo essa palavra de Deus. E claro, quem ouve a palavra e a pratica, é claro que vai revelar esse amor que nós temos a Deus. Então, desde já, esteja compartilhando nosso link junto com seus amigos e companheiros, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre aprendendo a ser mentoreado com a vida de Abraão. Então estamos no livro de Hebreus, capítulo 11, então vamos estar falando sobre isso hoje. Então desde já se prepare, porque a Bíblia na prática está começando agora. Voltamos e hoje estamos com Fabiano. Bom dia, Fabiano, como nós estamos hoje? Bom dia, meu amigo, tudo jóia, tudo tranquilo. Bom dia, nossos irmãos aí que são assíduos e estão acompanhando aí desde o princípio esse estudo do livro de Hebreus, né, que tem sido uma riqueza transformadora para a nossa vida, e verso por verso, né, pastor? Verso por verso. Coisa boa. Coisa boa. E, então eu quero até te convidar, temos aí todo um compêndio, né, Fabiano, Verdade. feito lá atrás, então seria muito interessante, se você está hoje conosco, chegando agora, é importante que você assista os outros vídeos para que você possa estar bastante sintonizado e entender tudo isso que nós estamos falando. Muito bem, é verdade. A gente sabe que o aprendizado, né, nós vamos falar hoje de como aprender a ser mentoreado, né, ele precisa de uma certa repetição, né? Verdade. Então você que aí talvez tenha se perdido, volta alguns vídeos lá para trás, pega o seu caderno de anotação, vai fazendo um rascunho, né? Anote na sua Bíblia, isso é muito importante, né? Não se esquecendo que essa série de Hebreus é descobrindo um novo caminho, né? Esse vivo e santo caminho que fala o livro de Hebreus, e estamos a cada dia, a cada verso, a cada capítulo falando um pouquinho. E agora aula passada nós entramos no capítulo 11, chamado A Galeria dos Pais da Fé, falamos sobre alguns e hoje especificamente nós vamos falar sobre a vida de Abraão. E o tema que estamos aqui discutindo é aprendendo a ser mentoreado. Fabiano, nós vamos já entrar nesse tema antes de nós abrirmos a palavra. Essa palavra mentoreado, mentor, tutor, hoje está muito em alta, né? Vamos a gente falar um pouquinho sobre isso? Isso pressupõe uma certa liderança, né? Um líder conduzindo o seu discípulo. Legal. Né? Hoje, talvez aí na modernidade, temos os coachings, né? Das culturas seculares, né? Não bíblicas, e os pastores, né? Que aí são os nossos tutores, né? Que vão conduzir a gente, vão demonstrar, abrir essa palavra, né? Nos ensinar aí transferência de legado e tudo mais. Isso é importante demais. Acho que essa frase que você falou, acho que vale a pena ressaltar, né? Você falou assim, são esses homens que estão nos conduzindo. Essa seria então essa palavra-chave dessa mentoria, né? Alguém que a gente se supõe que é mais inteligente ou que tem mais experiência, que vai nos ajudar a conduzir nesse caminho. Seria isso? Eu creio que nós temos vivido numa escassez, né, pastor, assim, de pessoas que aceitam, né, ser conduzidas dessa maneira que nós estamos colocando, né?
conduzidas que eu digo, é alguém que vai nos exortar, é alguém que vai chegar até mim e vai pedir para que eu preste contas a ela, né? No sentido bíblico, dizendo, né? Fabiano, como é que está o seu dia a dia com Deus, né? Vai me ligar, Fabiano, como é que foi a sua leitura bíblica hoje? Você leu, você conseguiu meditar? Talvez as pessoas hoje em dia estão tentando andar de forma independente, né? E a gente sabe que isso é algo muito, vamos dizer assim, eu creio que é perigoso, né? Você e ainda mais pessoas que não são disciplinadas altamente, né? Nós temos por natureza não sermos disciplinados. Eu, por exemplo, dependo, né? E gostaria, né? E gosto quando alguém liga e me cobra alguma coisa e fala, Fabiano, e aí, como é que está a sua vida, né? Como é que você está indo aí na palavra? Tem meditado hoje, né? Tem ido aos cultos, né? Isso daí eu acho que é saudável para a nossa vida, o nosso crescimento na fé em Cristo. O que é muito interessante, Fabiano, você está falando isso, e esses últimos tempos é bem claro, né? Ninguém gosta de ter o confronto, né? Por natureza, o ser humano não gosta que chame a sua atenção ou que mostre, né? Esse caminho está errado, esse caminho está certo, né? Não vai por aí. E aqui um exemplo prático, né? Essa minha vida toda eu tive muitos pastores e que foram pessoas que andaram ao meu lado. Né? Desculpa, eu andei ao lado deles, essa é a palavra. Né? E cada pastor, ele tinha uma característica diferente. Perfeito. Um era mais amoroso, o outro era mais erudito, outro era mais aquele que apacentava. Tudo isso nessa vida que eu tenho, ela me ajudou a formar a minha personalidade e a minha forma pastoral. Então, na hora que a gente fala de mentoria, é sobre isso que nós estamos falando. Da importância de você ter alguém na sua vida, alguém que seja um homem ou uma mulher de Deus, alguém que conheça a palavra de Deus, que possa te ajudar naquelas questões que todos nós temos, né? Os nossos dilemas, nossas dificuldades. Tem horas que a gente não sabe para onde vai, qual é a atitude tomar. E muitas vezes, Fabiano, eu me lembro que depois de eu tomar alguma atitude na minha vida, vinha um ou outro pastor falar, rapaz, isso que você fez não foi bom, porque vai dar essa consequência. E 99% realmente tinha essa consequência. Sim. Então é muito importante, você que está nos assistindo, que se nós entrarmos agora na palavra, você vai ver que essa é uma das funções do sumo pastor. Verdade. Porque lá no Salmo 23 diz que ele vai levar as suas ovelhas a águas tranquilas, né? Mas ele também tem o cajado, que esse cajado que ele usa vai ser para o nosso consolo. Então, queridos, é muito importante hoje, eu quero que você entenda, que você saiba essa palavra mentoria, o que ela significa. É alguém que vai caminhar junto com você e vai te mostrando o caminho, quais os lugares que você deve passar, quais as atitudes. Por exemplo, eu me lembro, Fabiano, uma vez que eu tive uma atitude com a minha esposa, que foi uma atitude muito dura. Eu me lembro que depois que passou aquilo, um dos pastores me chamou e falou assim, rapaz, você não pode tratar a sua esposa dessa forma. E aquilo na hora foi ruim, a gente ouvir aquilo, mas foi um tremendo ensinamento, né, para que a gente possa fazer aquilo que diz a palavra de Deus. Verdade, pastor. Eu creio que vocês que estão nos assistindo vão se identificar, né? Mas a impressão que se dá é que nós temos um trono aqui dentro do nosso coração, né? Carnalmente falando, humanamente falando, né? E sempre que alguém vem e fala, você não pode fazer isso, ou você está fazendo algo errado, né? Aquilo se levanta e fala, mas como assim, né? Eu não posso ser confrontado dessa maneira, né? Verdade. O que eu faço é certo, o que eu faço é assim, né? E quando você estava falando aí, eu me lembrei do texto lá de Davi, né? Após ele ter cometido um adultério e um homicídio tentando encobrir o adultério, que o profeta Natan chama ele, né, e conta para ele uma história, né, ou seja, ele teve todo um traquejo ali, né, talvez ali dá para a gente comparar, chamou Davi para tomar um café com ele, começou a contar uma história, né, e aí daqui a pouco as escamas dos olhos do rei Davi caiu e ele falou, que isso, sou eu, essa pessoa? O que eu quero dizer com isso? Talvez nós erramos desapercebidamente, né, e quem
melhor do que quem estiver próximo da gente, né, para enxergar que há vou dar um exemplo, uma sujeira no nosso nariz que a gente não está vendo, né, e a gente precisa aceitar isso na humildade, e também aquele que vai exortar também tem que exortar em amor e em graça. Também não adianta uma exortação ali muito ferrenha que ela vai jogar a gente lá para baixo, vai nos destruir, né, pastor? Tanto que o livro de Provérbios é campeão nessas exortações, e no seu capítulo 1, verso 8, ele vai falar de dois personagens, o sábio e o louco. Né? O louco, em algumas traduções, ele chama de insensato. E lá diz que o insensato despreza a correção. Despreza. Então, o que mostra isso para nós todos? Nós todos, sem nenhuma exceção, precisamos, necessitamos, devido à nossa natureza pecaminosa, ser corrigidos e ser confrontados. Então, esse talvez seja o grande ensinamento dessa manhã, de falarmos aprendendo a ser mentoreado, olhando especificamente para a vida de Abraão nesse momento. Verdade, pastor. Vamos juntos então? Então abra lá ou ligue a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós vamos a partir do verso 8 e hoje nós vamos fazer verso por verso. Se nós conseguimos do 8 até o verso 19, nós vamos falar um pouquinho sobre essa mentoria, quem foi a pessoa que estava ali mentoreando Abraão, quais foram os sinais dessa mentoria. Então vamos lá, verso 8, eu vou ler um, o nosso Fabiano vai ler outro para estarmos juntos. Verso 8, 11 e 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Fabiano, Abraão, pai da fé, considerado amigo de Deus. Aqui, quando entra o autor falando de Abraão, quer dizer, todo ali o povo hebreu tinha descendência abrâmica, né? Ele era considerado o pai, né? aquele enorme patriarca, e agora ele vem falar exatamente sobre isso para tentar desmistificar que tinha alguém por trás mentoreando Abraão. É verdade, pastor. Realmente aqui a gente extrai já um ensinamento profundo, né? Que Abraão, pela fé, ele foi chamado e obedeceu. Ele saiu, ele foi incitado a sair, né, da sua situação de conforto. Às vezes nós nos acomodamos, né, na situação de conforto. Isso a gente pode falar tanto fisicamente, como também espiritualmente, como também no nosso caráter, como também na produção de frutos de santidade para Deus, né? E eu acho que essa mentoria, essa análise de alguém de fora, né, que vem e fala, olha, Fabiano, aqui, né, existem algumas arestas, o jeito de você falar, muitas vezes ele está sendo pesado e a gente não percebe, né? Por quê? Porque a gente é produto de uma cultura, assim como Abraão, né? Como a gente conversava, Abraão, ele teve que se deslocar de uma terra pagã, né, de uma origem pagã, né, que veio lá do seu pai. É muito interessante que se você abrir, você vai ver lá em Gênesis capítulo 12, que ele estava lá na Mesopotâmia, lá na cidade de Ur, que mais tarde é chamada de Ur dos Caldeus, né? E essa cidade era extremamente idólatra e era uma cidade que estava ligado aí ao Deus da Lua. Então, o que se entende historicamente, Fabiano? Que o pai de Abraão, Terá, que ele estava muito bem envolvido na cidade, provavelmente o pai dele também tinha adquirido essa cultura idólatra. Então cresce Abraão no meio disso, no meio desse culto a esse Deus da lua. E agora Deus aparece, o único Deus aparece para Abraão de uma forma tremenda, gloriosa, e chama Abraão. E aí, meus amados, é fantástico isso, porque o texto que lemos diz que ele foi chamado e obedeceu. Ou seja, naquele momento que ele teve o encontro com Deus, ele não hesitou a cumprir e obedecer a palavra de Deus. E o verso lá no finalzinho vai dizer, e saiu sem saber para onde ia. Fabiano, aí complica, né? Que loucura, né? Fabiano. Quando a gente recebe um chamado, aí eu fico imaginando, né, na nossa naturalidade, já é perguntar, né, mas e aí, mas eu vou morar onde? Né? Será que está tudo pago lá? Eu vou conseguir levar meus filhos? Lá tem lugar já preparado, né? Nós íamos
querer evidências, né, daquela promessa, nós íamos querer aí algo mais consolidado. E aí quando a gente quer evidência e quer algo mais consolidado, já deixa de ser fé. Né? Porque a fé ela vai ser forjada dentro do improvável. Né? Então, quando a gente vê lá em Gênesis, Abraão atendeu e foi. Né? Tem aquela palavra que se usa muito, né? Você caminha e Deus põe o chão por baixo. Né? Coisa, basicamente é isso que se põe. Né? Não é fácil, né, pastor? Na hora que nós olhamos para esse texto e você aplica a nossa vida hoje, Fabiano, todos nós fomos chamados por Deus. Você que está nos ouvindo também foi chamado por Deus. E é interessante que a Bíblia fala que muitos são chamados, né, poucos escolhidos, mas a chave desse chamado, tá, essa evidência da fé, ela se encontra nessa obediência. E o interessante é que Deus vai antes. Que coisa! Não existe, a gente não tem encontro com Deus se Ele primeiro não for até nós. E essa graça maravilhosa, né? Deus indo até nós, como diz lá em Efésios, estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Deus nos amou primeiro. E aqui está a prova, ele foi até Abraão, né? Um homem que estava envolvido em toda aquela cultura, faz o chamado, Abraão obedece, e como você falou, Fabiano, hoje todos nós estamos acostumados com GPS, estamos acostumados com essa rede de internet. Se a gente viaja a algum lugar, a gente já coloca lá na internet quais são os pontos que quem deve visitar, não esquecendo que Abraão não tinha nada disso. Ele saiu andando. Deus mandou, eu vou andar, né? Eu vou caminhar, mas e aí? Deus vai me suprir naquilo que eu precisar. Ah, mas e se chover? Deus vai cuidar de mim. Mas e se acabar a comida? Deus vai cuidar de mim. Esse era o pensamento dessa obediência. Então, não se esquecendo que aquele povo hebreu, sofrendo na época, agora ouvindo que o pai da fé deles tinha tido uma postura fora do comum. Né? Muito bom essa aí colocação do verso 8. Né? E aí o verso 9, vamos lá, Fabiano? Vamos lá. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O pastor Júnior me pediu para eu grifar aqui cabanas, né? O que vai sair daí, hein, pastor? Rapaz, o que tem de importante? Essa palavra é muito interessante e aqui eu quero confessar aos irmãos que depois que eu li essa palavra, fiquei debruçado sobre ela, eu confesso a vocês que eu fiquei confrontado com isso. Todos nós ouvimos na palavra de Deus, inclusive essa palavra peregrino, né, quem foi chamado, essa palavra apareceu a primeira vez com aqui Abraão na Bíblia, que aparece essa palavra peregrino, né, que significa aquele que está andando sem ter aonde ficar. Então, eu quero que você entenda o que nós vamos falar agora, porque isso tem que mexer conosco, principalmente nessa época, Fabiana, onde o ter posse das coisas é muito forte, onde a gente mede muitas vezes a espiritualidade de cada pessoa mediante aquilo que ela tem, o carro, a casa e assim por diante. Então, para nós entendermos, quando aí Abraão sai, eu creio, Fabiano, que ele tinha uma bela casa. Se ele morava com o pai, ele era próspero. Eu creio nisso. E agora esse chamado da fé de Deus tira Abraão dessa casa, desse conforto, desse luxo todo, e você vai morar em tendas. E eu fiquei encucado em cabanas. Aonde eram armadas as cabanas, Fabiano? Elas eram armadas fora da cidade. Nunca dentro da cidade. Então, toda vez que se parava, eles paravam num lugar que tivesse água perto e longe da cidade, que tivesse acesso à cidade, mas nunca dentro da cidade. E é interessante que ele vai citar Isaque e Jacó aí como filho e neto, ou seja, a família estava junto dessas cabanas. E ele vai dar ali uma chave dessa interpretação no verso 9 e 10. Ele fala, como em terra alheia,
E depois ele fala, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Querido, sabe o que Abraão tinha na cabeça? Eu vou morar em cabanas porque Deus quer que eu converse com as pessoas da cidade, mas jamais assuma a cultura da cidade. Olha que coisa fantástica isso. É como se nós estivéssemos vivendo no meio dessa sociedade perversa, dessa aí sociedade onde o Deus é o dinheiro, aonde o Deus tem tantas coisas falando, mas nós moramos fora dela. E nunca vamos acostumar ou viver essa cultura da cidade. Fantástico isso, Fabiano. Verdade, pastor. Que ensinamento que a gente extrai de um texto aqui que normalmente a gente passa desavisado, né, e lê aí sem pensar nesse detalhe. Quer dizer, então, que a cabana era um sinônimo de separação dele. Exatamente. Da cultura pagã, da cultura comum, né, dos homens que não são os separados por Deus. Né? Então, ele vivia em consagração. E outra coisa, um ponto que você falou importante, a cabana é como se o tempo todo eles estão prontos a se mudar. Verdade. Olha que interessante, né? Dá uma entonação realmente de que a peregrinação nessa terra é legítima. Isso. Né? Nesse ponto, porque ele sabe que ele vai ter uma cidade que ele está esperando que os fundamentos sejam feitos pelo artífice, né? Que é o construtor é Deus, né? E que o tempo dele aqui é temporário, é passageiro. Quer dizer, então a gente pensa assim, imaginando que ele montava a cabana, mas depois fala assim, gente, vamos embora. Deus mandou aquela coisa. Quer dizer, Deus nunca quis, isso é importante que nós entendamos, Deus nunca quis que nós fixássemos raiz em nenhum lugar. Isso, olha que legal, me vem na cabeça aqui, pastor, né? Quando a gente vai em Êxodo, a palavra fala assim, que o povo se acomodou, né, naquele lugar. Egito. E por ele ter se acomodado, ele se tornou escravo. Foi Perfeito. Escravizado por causa do comodismo. Então a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, que nós nos acomodamos em diversas situações e quando nós nos acomodamos, nós acabamos sendo escravos daquilo lá que nos sujeita. Né? Então eu vejo isso também no fator aí que o pastor Júnior destaca, das cabanas, para não ter um comodismo. Na hora que está acomodando, na hora que está começando a se acostumar com a situação, vamos provar um pouquinho mais da fé em Deus. Vamos exercitar um pouquinho mais essa fé. E aí eu acho que é oportuno a gente entrar no degrauzinho a mais, né? Que eu acho também fantástico. Quando a Bíblia traz para nós esses exemplos de homens, ela não traz exemplos de super-homens, de homens que são extraordinários. Pode ser que eles são extraordinários em Deus, porque Deus os fez extraordinários, mas eles são homens como a gente, né? São pessoas comuns. E aí eu fico me perguntando, essa fé de Abraão veio pronta, pastor? Que coisa, né? E aí que é a chave, né? Essa fé teve que ser exercitada. Puxa vida. E nunca se esquecendo que todos esses homens de Deus, eles são sinais da fé verdadeira de Jesus. Então, na hora que nós olhamos aqui Abraão, eu tenho que pensar, Jesus não tinha casa, Fabiano. E quando ele morre, ele não tinha nem túmulo. Olha que coisa interessante. Ou seja, clara e patente comprovação, né, de que ele não queria vínculo com essa terra. Ele era peregrino. Peregrino. Queridos, hoje esse ensinamento para nós, 2021, é tão verdadeiro, porque nós temos a tendência, né, de estarmos acostumados, ter nossa casa, não que isso seja pecado, Fabiano, Sim. Nada disso, mas é um grande ensinamento que quando nós fomos chamados por Jesus e nós obedecemos esse chamado, nós temos que estar preparados para onde o Senhor quiser nos levar. Esse é o grande ensinamento de Abraão. Por isso que você mora e entenda, não se acostume com a cultura onde você está, porque nós vamos ter uma terra ou uma casa que é lá no céu. Então, se Deus nos chamar, e é difícil falar isso, querido, né? Mas Deus tem essa sabedoria de nos levar para onde for, de acordo com o seu projeto. Né? Jesus disse, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E é como o vento, que vai assoprando, fala do vento do Espírito Santo, e leva para onde assim precisar. Então, morar em cabanas para alguém que tinha o luxo é um grande ensinamento, tanto o verso 8 quanto o verso 9. No 10, Fabiano, ele vai falar sobre isso,
porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Né? Então, a cabeça de Abraão, quando ele sai, Deus vai me levar a um lugar especial, a uma cidade especial. Então, é interessante isso, Fabiano, um ponto para nós falarmos também, é que quando Deus nos chama, Ele muda a nossa história. E isso é algo que nós precisamos entender, desse grande ensinamento. Fabiano, quando Deus chamou você, e eu me lembro que nós já conversamos algumas vezes sobre isso, você estava no banco e você ouviu aquele chamado, quer dizer, mudou a tua forma de pensar, mudou os seus valores, até as suas companhias, né, Fabiano? É verdade, pastor. Talvez aí um singelo testemunho, né, relacionado à questão da fé, né? É óbvio, assim, eu queria que os irmãos compreendessem que o agir de Deus, ele é específico com cada um, né? Não adianta eu querer diagnosticar a forma de Deus trabalhar na minha fé, é da mesma forma que Ele vai trabalhar na fé de vocês que estão nos assistindo, assim como você. Então, pode ser que alguém que está nos assistindo fale assim, não, eu vou ter fé, amanhã eu vou pedir conta do meu emprego, vou embora e Deus vai cuidar de mim, né? Calma aí, gente. É algo muito, muito pessoal de um encontro com Deus, é algo que você vai trabalhando ao longo dos tempos, né? No seu coração, o Espírito Santo vem ali e fala, poxa, agora eu tenho certeza que é isso que Deus quer que eu faça. Eu não sei o que vai acontecer, mas que eu tenho certeza, eu tenho, né? Verdade. E aí o exemplo do banco, né? E aí vem esse singelo testemunho. Eu trabalhava no banco e todas as vezes na minha vida, pastor, que eu quis estabelecer algum suporte humano, né? E aí eu estou falando de uma renda fixa. Chegou um momento que Deus me pediu o meu emprego. Falou, Fabiano, agora você vai sair desse emprego, você vai sair desse trabalho. Né? Eu não quero. Hoje eu sou profissional liberal, eu dependo basicamente, não que todos nós não dependemos, todo mundo depende, até quem trabalha numa grande empresa, né? A gente falando relacionado a trabalho, né? Depende, uma hora ou outra essa empresa pode fechar, uma hora ou outra você que tem 1 milhão na conta do banco precisa usar esse dinheiro para cuidar da saúde de alguém ou da sua própria saúde. Então, tudo é relativo. E num determinado momento, Deus chegou até mim numa experiência muito profunda, né, e muito, assim, cautelosa, né, pastor, de minha parte para com Deus, né, afinal, nós sabemos e a gente sabe que tem muita gente que fala assim, Deus falou comigo, e às vezes não falou nada não, né, mas enfim, foi na hora certa. Então, quando ele veio, aquilo lá foi testificando no meu coração, eu fui analisando o ambiente externo, falei, agora é a hora. Então, assim, não é fácil ter fé, né? Não é fácil você andar na dependência de Deus, mas é glorioso. Quando Ele nos chama, quando a gente encontra com Ele, Ele nos alcança, né? Ele nos chama para que nós tenhamos uma vida de mudança constante, porque aí nós entramos numa cadeia progressiva de fé, né? Assim como Daniel, né? Enfrentava graduações, né? Os príncipes que chegavam até Daniel para lutar com ele, né? Chegou uma hora que ele venceu um, depois venceu outro e depois o anjo de Deus veio e fala para ele, calma, Daniel, aí saiu o príncipe da Pérsia, agora vai vir o outro príncipe, né? Que ainda é mais forte. E esse daí você em Deus também vai ter condição de suplantar. Então nós vamos, parece que passando por fases na nossa vida e essa fase vai nos dando condição de cada vez mais maturar essa nossa fé. Mas não adianta, a gente como ser humano, né, pastor, muitas vezes a ansiedade vem e a gente tem que ir lá organizar isso daí em oração, a gente tem que ir lá dobrar o joelho e falar, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu estou preocupado com isso, com aquilo. Nós temos também que ser preocupados e se eu pudesse resumir, né, tudo isso que eu estou falando, né, um dia desse eu estava meditando e eu trouxe para a minha vida, né, como ensinamento, né, nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus, e realmente tudo depende de Deus, sempre, mas também nós devemos fazer a nossa parte como se muitas coisas dependessem de nós e a gente entrar nesse equilíbrio. Então, se orar como se tudo dependesse de Deus, nós vamos viver em gratidão e nós vamos viver em comunhão e contato com Deus diretamente e diariamente. E também fazendo a nossa parte. O apóstolo Paulo fala que, ainda que ele não dependa de nada disso, do julgamento de homens, ele fala, mas ainda assim eu vou buscar ser um bom ministro de Deus, um bom portador, né, aí do munus que Deus nos deu de embaixador do reino aqui na terra.
Não se esquecendo tudo isso que o Fabiano falou, fantástico, muito bom dessa vida de Abraão. Então, a mentoria aqui dele era a própria palavra de Deus. Olha que interessante, Deus ia dizendo para ele, você vai até aqui, você vai até ali, você vai ficar aqui, isso você não deve fazer. Essa mentoria, por quê? Porque Abraão não conhecia nada. Essa parte é muito importante, pastor. Quando você leu, né, nós vamos aprender a ser mentoriado com o exemplo de Abraão. Então, Abraão, ele era mentoriado pela palavra de Deus. Exatamente. Então, é interessante que quando a gente traz para nós hoje, esse é o ponto fantástico. Nós precisamos dessa mentoria, primeiramente, pela a palavra de Deus e, segundo, por homens que tenham experiência com essa palavra para poder nos ensinar o caminho que nós devemos seguir e as posturas que nós devemos seguir. Pastor, essa mentoria aí, fazendo uma conexão, ela não teria uma ligação direta quando Jesus vem e fala, ide e fazei os discípulos? Perfeitamente. Né? Perfeitamente. É possível. Não se esquecendo, é o que você falou, que no reino de Deus, esse trabalho funciona com mentoria. Então vem o Senhor Jesus, o Verbo encarnado, chama 12, e os 12 apóstolos, ele tinha mais ou menos, alguns falam que era de 100 a 120 discípulos, né? Então ele tinha discípulos e tinha os apóstolos. E esses apóstolos e discípulos andavam com ele, viam onde ele dormia, como ele apacentava, como ele curava, e iam absorvendo as decisões de Jesus, era o grande ensinamento para eles. A forma como Jesus falava era o grande ensinamento para eles. A forma como ele tratava aquelas questões e dilemas era o grande ensinamento. Isso era mentoria para eles. Então, todo aquele que é mentoriado tem que observar o mentor e reproduzir aquilo que vai ser bom para ele. Então, hoje, nós temos que ser mentoriados por essa palavra de Deus. Olhar por ela. Aí eu acho que alguns perguntam assim, mas se eu tenho a palavra, por que eu preciso de alguém? É simples, filho. Às vezes, nós não conseguimos compreender a palavra de Deus. Porque, além de ela ser literal, ela também tem o seu cunho espiritual. E, muitas vezes, ela tem graus de dificuldades de entendimento. Eu vou dar um exemplo prático. Você não vai achar assim na Bíblia, não irás com a sua esposa no motel. Não tem isso na Bíblia. Mas tem um princípio bíblico que fala em Hebreus que o leito deve ser sem mácula. Então eu preciso interpretar esse princípio bíblico para entender que eu não devo fazer isso com a minha esposa. Então nessas horas, desses dilemas, dessas dificuldades, é que nós precisamos de homens de Deus que consigam interpretar a palavra de uma forma que nós possamos entender na prática, nesse mundo que estamos vivendo, os princípios absolutos de Deus para que a gente viva uma vida que ela possa agradar a Deus. Pastor, sem falar na experiência, né, de homens já com mais idade, normalmente, não necessariamente, né, que são exemplos vivos, né, de aplicação da palavra de Deus na sua vida, que pode servir como exemplo para os mais jovens, né, assim como Paulo e Timóteo. Né, Perfeitamente. E o exemplo talvez emblemático da Bíblia, né, a respeito de discipulado e de mentoria. Né, então, acho que absorver a multidão de conselhos que Provérbios fala, né, que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas hoje em dia as pessoas não têm mais pedido conselhos, têm trazido a tragédia, né? É verdade. Eles já trazem o diagnóstico ruim, antes de né? falar, né? Antes de perguntarem uma opinião, né? Eu falo isso até porque muitas vezes profissionalmente, né, eu recebo alguns casos dramáticos, né? E a gente pergunta, por que você não fez uma consulta antes? Por que você não perguntou isso antes? Né? Agora ficou difícil de resolver, agora vai custar mais caro, né? Então, nós temos uma cultura, né, não preventiva. Acho que essa é a palavra. Nós não nos prevenimos. A gente, depois de saborear o desastre, a gente quer catar os cacos. Né? Então, talvez a ideia da mentoria seria realmente, né, encontrar aí pessoas de mais experiência, pessoas que são bons ministros de Deus. Isso nós temos na igreja de maneira muito vasta, né? E andar e seguir os exemplos e perguntar para essas pessoas, né, confiar nessas pessoas para que elas possam nos direcionar. O tanto que isso é tão verdade, Fabiano, que lá na frente, no capítulo 13, quando ele vai estar já fechando
esse livro de Hebreus e vai entrar só nessa parte mais prática, ele vai falar, observem aqueles que já ministraram a palavra, ou seja, aqueles homens que já morreram. Olha, é verdade. Observe e imite a fé deles. Olha que coisa interessante isso, né? Então, olha, se aqueles pastores, aqueles líderes que passaram e já morreram, então eles tiveram aquela vida, imite-a. É isso que ele está falando. E para aqueles que estão vivos ainda, que ele vai falar quase no final do capítulo, ele vai falar, tenha eles em honra. Que coisa, né? Eu aprendi que quando nós estamos na arena, ali no meio da luta, né? Aquele momento ele se torna um momento um pouco embaçado, porque nós estamos cansados, nós estamos ali com a mente cheia, né? Talvez o ambiente está empoeirado, né? E aí tem alguém que está assistindo na arquibancada. É uma terceira pessoa. Talvez essa pessoa enxergue melhor a solução do que você próprio, né? Então, ele vai abrir a Bíblia e vai falar, olha, agora Deus vai usar essa pessoa como instrumento para te dar uma solução, um bálsamo, um refrigério dentro da palavra. Estamos falando aí dessa fé de Abraão, dessa vida de Abraão sendo mentoreada pela própria palavra de Deus, né? E é interessante que o próximo verso ele vai envolver a família agora, principalmente ele vai envolver a esposa nessa batalha, nessa luta, nessa caminhada da fé, que o verso 11 vai dizer, pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha ou lhe tinha prometido. Eu quero que você entenda, a história você conhece, né? Sara, ela dá Agar num certo momento para Abraão, e desse fruto de relacionamento que era cultural na época, Fabiano, olha que interessante isso. Isso era normal, né, pastor? Isso era uma cultura do povo desse povo caldeu. Okay. Quer dizer, mesmo Abraão, com essa fé inabalável, traz essa cultura para dentro. Então, num certo momento, tanto Sara quanto Abraão faz uma besteirona enorme, né? Então, eu estou velha, eu não, então dá ali a sua serva egípcia, Agar, e nasce Ismael. E hoje você vê todo esse confronto no Oriente Médio entre o povo israelense e mais o povo árabe, é fruto de Isaac e fruto de Ismael. Agora, interessante, Fabiano, essa graça é maravilhosa, porque esse escritor de Hebreus, ele não relata o pecado de Abraão e o pecado de Sara, mas ele enaltece a fé que ambos tiveram. Então, eu quero concluir que os dois foram perdoados por Deus, ao ponto esse escritor salientar o que eles tinham daquele aspecto de Jesus, a fé. Então, Sara recebe, é interessante que o verso fala que ela recebeu. Se recebeu, é porque Deus deu. Então, querido, nunca se esqueça, tudo vem de Deus. Nossa força, nossa disposição, nossa fé, nossa vontade vem do Pai das luzes. Ela recebe essa virtude para dar à luz, né? Já velha, um outro texto diz que ela estava, os seus costumes já tinham parado, ou seja, ela tinha parado já a sua menstruação, mas aquela fé foi tão grande e a virtude recebida de Deus é que ela dá aquele filho. E no verso 12, Fabiano, fala agora de Abraão, pelo que também de um, e esse já amortecido, Abraão, descenderam tantos, uma multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Fabiano, você já imagina, você foi pai, estamos aqui agora conversando, agora um ano faz o Henriquinho, você imagina se você tivesse aquela notícia que nem você e nem a sua esposa pudessem ter filhos. Mas aí, pela palavra de Deus, vem aquela promessa, mas vocês vão ter, mas o tempo passa, os anos vão passando, e não vem a promessa, e os anos vão passando, e não vem a promessa, e de repente, quando parece que tudo acabou, chega aí a promessa de Deus. Que coisa, Fabiano. Não, realmente, eu ouvindo você falar aí, 2 versos me vêm à cabeça, né, que é o todas as coisas contribuem para o bem Romanos daqueles 8, que amam a Deus, né, que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Que nós sejamos a imagem e semelhança do Filho de Cristo.
Então, esse é o propósito. Então, se você está passando por uma luta aí, um dilema, talvez uma montanha intransponível, saiba que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas tem uma vírgula aí, né? Segundo o seu propósito, aqueles que são chamados com um propósito específico. E o outro verso, que é um verso também muito difícil da gente digerir isso daí, né? Eu digo isso porque ele fala assim, em tudo dai graças. Que coisa, Pastor, eu ouvi um dia isso daí de uma grande amiga, né, que pode ser que está nos assistindo aí, né, e ela passando por um momento conturbadíssimo, né, ela mandou uma mensagem e aquilo me impactou e eu falei, meu Deus, ouvir isso lendo a Bíblia é uma coisa, ouvir isso de uma pessoa que está passando por um deserto, por um momento de dificuldade, em tudo dai graças, aquilo lá, olha, me encheu, pastor, de uma maneira. E aí a gente vê a importância das pessoas à nossa volta, que compõem o corpo de Cristo, que compõem a igreja, que vão atuando entre as juntas e as medulas, as ligaduras que compõem esse corpo, para que haja o crescimento sólido da igreja de Cristo. Então, todos são importantes nesse crescimento, nesse aperfeiçoamento da nossa fé. E essa gradação da fé de Abraão, né? Então você está dando o exemplo do Henriquinho aí. Do mesmo jeito que a gente fica aguardando a promessa, quando a promessa chega, nós não podemos mais trocar essa promessa por aquele que deu a promessa. Olha, coisa isso boa. É corriqueiro, a gente já ouviu muitas pregações sobre isso, pastor. Mas às vezes eu me coloco no lugar de Abraão, né, que recebeu aquela promessa e talvez, né, o tema diretamente não é esse, mas ele chegou um momento, né, que Deus precisou, Abraão, o que você prefere, a promessa ou você prefere a minha presença? Você prefere a promessa ou prefere continuar me obedecendo? Aí Abraão foi lá, né, talvez no coração dele ele teve aquela luta e Deus falou, então me devolve a promessa. É tão interessante o que você falou, que nós vamos dar um salto aqui para o verso 17, e aqui a gente vê uma palavra muito forte, e parece que ela é confusa, porque a gente sabe pela palavra, se você ler lá em Gênesis 12, toda a história de Abraão, que em um certo momento Deus pede Isaac para ele. Mas no verso 17, Nicolas, faça favor, coloca na tela, por favor, para a gente. O verso 17 exatamente mostra o coração de Abraão. Se der para grifar, Nicolas, por gentileza, pela fé, eu quero que você entenda isso. Está escrito ali, ó, ofereceu Abraão a Isaac. Olha que interessante. Quando nós oferecemos algo, é porque é voluntário, Fabiano. E aqui está a grande chave de nós não amarmos mais tudo que está em volta, porque esse mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. E esse verso revela o coração, o quanto Abraão tinha em alta consideração o Deus que o tirou da terra prometida. Perdão, que o levou à terra prometida. Porque ele fala que a sua promessa, que era Isaac, ele não deu, ele ofereceu, como oferta mesmo, oferta suave. E aí o texto vai dizer lá, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito que Isaac será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso até dos mortos ressuscitar. Se nós lembrarmos lá em Gênesis, na hora que ele está subindo o Monte Moriá, ele vai olhar para o seu moço e vai falar assim, fique aqui e nós vamos adorar. E ali essa palavra adorar aparece a primeira vez na Bíblia. E ele fala, depois que adorarmos, nós vamos voltar. E ele fala, nós vamos voltar. Na cabeça de Abraão, ele tinha certeza, mesmo que eu sacrifique o meu filho Isaac, Deus vai ressuscitar dos mortos. Olha que fé, Fabiano. Isso é uma analogia de Deus entregando Jesus unigênito e sendo morto pelos nossos pecados. E se você ler lá o verso de Gênesis, vai dizer que ao terceiro dia Abraão olha e vê o Monte Moriá. E ao terceiro dia Jesus ressuscita dos mortos para nos livrar de toda a consequência do pecado e nos dar a vida eterna. Meu Deus, hein, pastor? Eu acho que o resumo dos ensinamentos aqui de hoje
de fato, nós não nascemos com a nossa fé pronta. É verdade. Quando Deus nos alcança, Ele começa uma tratativa, né, de consolidação dessa fé. E essa consolidação, muitas vezes, ela acontece em meio a situações conturbadas, como a gente vê em Abraão. Verdade. E Abraão, ele foi aprendendo não só a ter fé, mas a valorizar. Repete essa frase, muito bom. Ele foi aprendendo, não ter fé, mas valorizar a presença de Deus. Porque quando a gente vê, né, aí, ele recebendo a promessa de Deus, e muita gente, normalmente o linguajar do evangélico, né, vamos dizer assim, ele fala, eu estou correndo atrás da minha bênção. Evangeliquez. Estou atrás da minha bênção. Evangeliquez. Estou esperando chegar a minha bênção. E às vezes a bênção chega, né? E eu sou muito, eu tenho resistência em dizer isso daí, porque eu acho que bênção é o que está lá em Efésios, né? As bênçãos estão nos lugares celestiais, né? Isso dá uma outra escola bíblica dominical. O resto são coisas para Deus. E às vezes a gente fica correndo atrás de Deus por causa das coisas. E Abraão, quando ele recebe Isaac, né? No final do texto lá de Gênesis, Deus fala assim: agora sei, Abraão, né? Ou seja, a sua oferta, eu entendi agora, Abraão, como você me ama. Né? E talvez tenha muitas pessoas, muitas vezes nós mesmos, né? Nós trocamos, nós não valorizamos adequadamente a presença de Deus. É verdade. E ele vem e faz uma proposta para Abraão e fala assim: Abraão, você prefere ficar comigo, Deus? Né? A abundância, a plenitude de tudo que existe, o Criador do universo, ou você quer ficar com Isaac? E aí eu imagino que ele fala: meu Deus, né? Que coisa. Eu prefiro ficar então com a sua presença, Senhor. Eu vou manter a minha fidelidade, eu vou manter a minha obediência. E está aqui, o Senhor deu, o Senhor tirou. Que coisa, hein? Querido, que coisa, que nessa manhã, que princípios fantásticos que nós estamos aqui vivendo. Eu confesso a você, gostaria muito que você estivesse conosco aqui presencial. Tem hora que nós estamos conversando aqui, eu, Fabiano e todos os amados que estão participando direta e indiretamente dessa transmissão. A gente fica arrepiado, filho, porque a gente sente a presença de Deus quando a gente está lendo a sua palavra, entendendo o que Ele está falando. Então, eu quero só recapitular, porque estamos já chegando no final. Nós estamos falando sobre aprendendo a ser mentoreado, né? E essa mentoria veio da palavra de Deus para Abraão. Essa fé que foi chamado, que foi obediente, que sofreu tantas dificuldades no meio do caminho, mas um princípio muito importante, né? Deus vai andar conosco o tempo todo, através do Espírito Santo, está aí nos mentoreando, e é importante que nós temos que pensar sobre isso. É importante um bom começo, mas nós temos que também ter um bom final, Fabiano. Verdade. E essa é a grande chave desses tempos que estamos passando tão difíceis. Perseverança, né? Perseverança, filho, nesses tempos difíceis. Tivemos bons começos, e temos que ter bons meios e finais de tudo, porque o nosso Deus, o nosso sumo pastor, aquele que vai nos mentorear, Jesus Cristo, que está com você aí na sua casa, que está junto de você o tempo todo, ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar conosco, com a sua vara e o seu cajado, podendo nos consolar. Esse é o grande mentor. Através da sua palavra, Ele também usa homens para isso estar nos ajudando. É isso, Fabiano. Pastor, isso aí é uma verdade bíblica, né? E é uma verdade de aprendizado, né? A gente olha para Davi. Davi teve vários professores, né? Verdade. Davi teve um professor que era elegante, que era calmo, que era o Natan, que levava ele para tomar um café, mas ele teve outro professor que era o Saul, que perseguia ele e queria matar ele. E tudo isso para quê? Para que a fé dele cada vez mais se tornasse sólida. Ele teve o filho dele, Absalão, como grande professor. Grande professor. Então, eu acho que você que está nos assistindo aí, primeiro, você tem que ter aí alguém para te discipular. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Muito boa essa palavra. Pessoas que já estão na jornada há um pouco mais de tempo, né? Você colar naquela pessoa, você ir atrás, você valorizar essas pessoas, os conselhos dessas pessoas, através da igreja, a igreja constituída institucionalmente para isso mesmo, né? E você também não rejeitar outros professores que Deus te manda, às vezes, para lixar você. Verdade. Né? Então, cada um vai lembrar agora, eu estou falando, vai lembrar de um professor, fala, meu Deus, aquele chefe lá do meu emprego, meu Deus do céu, que homem aterrorizante, né? Eu vou pedir conta. Não, ele é um professor de Deus na sua vida, né? Talvez ali
alguém que você acha que é teu inimigo, é alguém que Deus levantou, esse aí vai ser a pessoa perfeita para trabalhar na vida dele, e no final a gente vai sair que nem Pedro, né? Pedro foi mentoreado tão magnificamente por Cristo, que na hora que ele quis falar que ele não era do grupo de Jesus, eles falaram, você é assim, você fala como você ele. fala igualzinho, não tem jeito de negar, né? Então, os atributos daqueles que andam pela fé e na fé em Deus, eles vão sendo transferidos para a gente como legado. Muito bem, querido, eu espero que essa manhã você tenha sido abençoado, você tenha participado desse texto fantástico aqui de Hebreus capítulo 11, onde nós estamos falando aí sobre essa história de Abraão, rápido resumo sobre isso, aprendendo como ele foi mentoreado, a forma que Deus usou através da sua palavra para estar mentoreando Abraão, e o final disso tudo, né? Ele continua com Isaac, ele não viu, né, toda essa promessa feita a ele, né? Ele não viu todo esse povo que é constituído, e aqui ele está falando, né, desse povo hebreu que participou diretamente, era fruto dessa aí promessa de Abraão, e Abraão aqui tem uns relances dessa fé gloriosa que é aí de Jesus. Eu quero hoje, nesse momento, orar pela tua vida, abençoar a tua vida, e depois dessa oração nós temos um breve recado. Então, se você está junto com a sua família, pegue na mão dela, junto com a sua esposa ou filho, quero que você pegue na mão nesse momento e você possa, junto com eles, orar para que a sua casa seja abençoada, para que essa fé, essa atitude, essa postura abrâmica seja também junto com você. Santo Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por estarmos na tua casa e muito obrigado pela sua bendita palavra, Senhor. Nós agradecemos, meu Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz, por nos inserir nesse povo abençoado que é a tua igreja. Pai, por todas essas promessas que nós lemos, são promessas verdadeiras que aconteceram ou que vão acontecer, meu Pai, porque tu és fiel. A palavra diz que aquele que começou a boa obra vai até o final, vai encerrar ela em todos nós. Meu Pai, eu quero levantar as minhas mãos agora, que foram chamadas a abençoar as pessoas, junto com o nosso amado Fabiano, queremos abençoar o teu povo, todos aqueles que estão por trás desse vídeo, assistindo essa ministração, que essa fé maravilhosa, essa atitude maravilhosa, essa mentoria do Espírito de Deus e da Palavra de Deus, de Jesus, seja coberto sobre todas essas vidas. Amém. Meu Deus, nos ajuda a ouvirmos a Tua Palavra, a gerar fé, que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela Palavra de Deus, e essa fé gerar atitude em cada um de nós. Amém. Pai, muito obrigado por essa manhã. Abençoamos todos os Teus filhos, em nome maravilhoso e glorioso de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Querido, não se esqueça que nós temos o nosso culto hoje à noite presencial às 18 horas com todas as normas da Organização Mundial de Saúde. Você é nosso convidado a estar conosco. E eu também peço, nesse momento tão difícil, se você é membro da nossa igreja, seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, para que nós possamos continuar a levar essa palavra de Deus e manter esse nosso canal sempre vivo. Se você está conosco a primeira vez, esse vídeo foi relevante a você, aqui embaixo está todas as nossas formas online que você pode também nos ajudar, estar conosco contribuindo, estar conosco nos ajudando. Fabiano, 5 minutos, nem isso, né? 2 minutinhos, 2 minutos, aí para o seu final. Que Deus aí não deixe nossa fé desfalecer, né? Aquele diálogo de Pedro e de Jesus, né? Que ele seja patente e que nós reconheçamos em cada desafio uma oportunidade em que Deus está consolidando nossa fé. Em cada desafio? Uma oportunidade de consolidação da nossa fé. Muito legal a frase. Em cada desafio, a oportunidade para nós estarmos consolidando a nossa fé. Deus abençoe a sua entrada e a sua saída. Você está sintonizado na Igreja Evangélica de Pinheiros, aqui em São José dos Campos, Escola Bíblica Dominical, no nosso canal A Bíblia na Prática, onde sempre nós estamos pregando a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Tchau.